A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus. Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Vai ser muito objetivo no que eu vou ministrar nessa noite. Um assunto importante para a igreja. Pode parecer que não, mas eu vou explicar o porquê é tão importante para a igreja. Deixa eu só abrir aqui o documento, que eu esqueci de abrir o documento. Nós vamos ler Romanos capítulo 6. Aí o irmão fala, vem paulado, né, pastor? Apóstolo Paulo, vem paulado. Irmãos, na verdade a gente não escolhe a palavra. Essa palavra que nos escolhe, é o Senhor que escolhe. E eu, desde a semana passada, já venho pedindo a Deus uma direção para não falar de mim mesmo. A gente poderia buscar vários assuntos dentro da Bíblia. Não que eu seja tão bom assim, mas a gente estudando, a gente pode tirar qualquer palavra, né, da Bíblia. A Bíblia está cheia de informações, mas teve uma frase, na verdade uma palavra, que falou muito comigo. Isso foi eu vendo alguns rios, né, que fala, né, de Instagram. E aí eu recebo alguns rios, como eu sempre estou olhando, então eu recebo sempre daquelas mesmas pessoas. E essa foi do pastor. Mas foi uma palavra um pouco diferente de quem está acostumado. Por isso que eu falo assim, a gente não escolhe a palavra, né? Não é a gente que escolhe, é o Senhor que escolhe. E foi uma pedrada para mim. E acredito que não só para você que está aqui, mas para quem está nos assistindo, se você conseguir assimilar essa pedrada, você vai ser vitorioso. Mas é uma frase impactante que fala assim: morra. Como é que um pastor que prega o amor fala uma coisa dessa? Morra. E eu fui pensar nisso, assim, Senhor, mas eu entendi o que quer dizer, mas pode ser que muitos não entendam. Aí eu coloquei um pouco mais no título, e vai ser o título dessa pregação. Por favor, morra. Por favor. Piorei mais a minha situação. Como é que o pastor pede para alguém morrer, ainda pede por favor, como se a pessoa estivesse fazendo um favor morrendo? Sim, meu querido. Na verdade, a palavra, a essência dessa palavra, ela é para o seu próprio benefício. Você precisa morrer. Por isso nós leremos Romanos capítulo 6. O apóstolo Paulo já começa com duas perguntas. Na verdade, com perguntas, mas não só com duas. Ele fala assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Ele mesmo responde: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ele ainda continua: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim
andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentarmos por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que de agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Poderia descer agora daqui e não precisava falar mais nada. Foi tudo dito aqui pelo apóstolo Paulo. Mas vamos refletir em alguns pontos, dentro do que o tempo nos permite, para que entendamos o porquê Paulo vem falar de pecado. Ele não estava falando, irmãos, para os ímpios, não. Ele estava falando para a igreja de Roma, para os irmãos romanos. Por isso, a carta aos romanos. Então, eu não vim aqui para pregar para ímpio. Vim aqui para pregar para a igreja, para nós, que somos igreja. Então, é uma exortação para nós que somos igreja. Isso por quê? Vou explicar daqui a pouco. Mas, o que tem a ver também essa palavra aqui quando eu falo, por favor, morra, por favor? Porque, irmãos, essa é a identificação do crente com Cristo. Morrer como Ele morreu. Por que o pastor fala isso? Porque, irmãos, vou te falar uma coisa que já foi dito muitas vezes, e a gente vai estar sempre repetindo, para que a gente nunca esqueça disso. A natureza humana, a natureza adâmica que nós carregamos, ela não se converte. Entende isso? Essa natureza, ela não se converte. Por isso foi colocado dentro de nós uma natureza divina quando você se batizou. Porque senão não precisaria. Não precisaria dessa natureza divina.
era somente mudar essa natureza humana, não é não. A identificação do crente com Cristo na sua morte e ressurreição não o isenta de conflito com a natureza carnal que você tem. Essa é aquela guerra contínua que nós temos. A nossa identificação de Cristo, porque você passou a ser salvo em Cristo Jesus agora, então agora está tudo maravilhoso, tudo agora é um mar de rosas. Não. Agora o conflito tem que existir. Irmão, tem que existir o conflito. Precisa ter uma guerra travada entre o nosso espírito, quer dizer, a nova natureza que está dentro de nós, que é Cristo Jesus, e a natureza humana, que é aquela que tem, toda a tendência para fazer o erro. Isso, querido, vai sempre existir. Precisa existir. O dia que isso acabar, existe um problema contigo. Não. Só vai acabar de duas maneiras. Uma, você se afastar do Evangelho. Outra, quando Jesus voltar. Aí você vai ser transformado. Essa natureza humana não vai existir mais. Só pensa de duas maneiras. Não existe outra. Então, até que Jesus Cristo volte, ou você morra, ou eu morra, ou nós morramos, esse conflito vai existir. E precisa existir. E a gente precisa ter a ciência de que isso existe. Não adianta pensar, irmão, porque eu já sofri muito por conta disso. Quando eu era mais novo, mais jovem. Principalmente na juventude. Onde vinham os pensamentos doidos na minha cabeça. Será que era só comigo que acontecia isso? Pensamentos ruins mesmo, de coisas ruins, que eu falava assim, Jesus, como é que é isso? Eu sou na tua casa, eu frequento a igreja, eu participo da escola bíblica, eu busco ser fiel a ti, busco a fazer as coisas melhor cada dia, mas vem pensamentos horríveis, irmão, pensamentos que não deveriam vir em nossa mente. Por quê? Porque é a natureza humana que está em mim, ela está ainda ali, ela está querendo demonstrar que está viva. E isso ainda continua nos dias de hoje. E se você passa por esses problemas, não se deixe enganar, irmãos. Isso vai existir sempre. É claro que quanto mais se aproxima de Deus, que é a busca da santificação, a gente vai ver mais à frente, a gente leu sobre isso. Essa potência vai diminuindo. O conflito, ele vai existir, mas o Espírito vai estar sempre vencendo a carne. Então vai acontecendo. E você não alimentando a carne, ela vai enfraquecendo. Quanto mais fraca ela ficar, melhor para nós, espiritualmente falando. Porque você está bem. Você está quanto mais próximo de Deus, quanto mais buscar a santificação, a luta fica mais fácil, vamos assim dizer. Porque o Espírito Santo vai estar contigo. Entende? Então assim, não se preocupe, irmãos. Vão vir pensamentos às vezes loucos na tua mente? Sim. Às vezes vai acontecer alguma coisa na rua contigo, ou no trabalho, e você vai pensar, uma pessoa fez alguma coisa contigo, você vai pensar com maldade em relação a ela. Vai vir na tua cabeça isso. E não acha que isso é um inimigo, o diabo não, é a sua natureza mesmo. Que quer fazer, às vezes, justiça pelas próprias mãos. Mas aí a gente, como obediente ao Senhor, não somos mais escravos do pecado, nós vezes aprendemos isso. Nós somos libertos do pecado. Então agora nós sabemos que podemos vencer isso, esses impulsos que nós temos, essa coisa que nós temos latente em nós, que veio desde o nosso nascimento, vai nos acompanhar até a morte. Só que você precisa ter a noção que isso existe. Se você pensar que isso não existe, que isso é só obra do diabo, tudo vai ser culpa do Satanás, que é o que geralmente as pessoas fazem. Elas jogam tudo na conta do diabo. Ele merece todos os castigos, irmãos. Mas tem coisas que ele não tem culpa, não. Ele deve reclamar lá com Deus. Isso aí ele falou, não, isso aí é ele, não sou eu. E Deus sabe disso. Então nós não somos por natureza bons. Tem pessoas que se acham bons. Nós não somos bons. Nós não temos nada de bom para dar. Quando damos alguma coisa de bom, é porque Deus está nos usando de alguma maneira. Não porque somos bons, não. Porque na mesma hora que nós amamos, abraçamos alguém, se ele falar alguma coisa, pisar no teu carro, te ofender,
você quer matar ele, você quer bater nele, você quer fazer alguma coisa, né? Então, que bom você tem? Não tem nada de bom. Não tem nada. Então, nós não somos bons por natureza. Mas fomos libertos do pecado. E, como libertos do pecado, o apóstolo Paulo começa esse capítulo. Mais uma vez, ele trabalha com método de pergunta. Igualmente ele faz no capítulo 3, no capítulo 4, se você ler os anteriores, ele vem assim, elaborando pergunta. Mas é porque ele quer que a sua afirmação soe como uma resposta absoluta quanto ao tema que ele discorre. A sua resposta tem um endereço certo, irmãos. Ele não falava para qualquer um. Estava na igreja, no meio da igreja. Ele estava falando para quem? Para os antinomistas. Todo mundo que aqui frequenta a escola bíblica sabe o que significa. São aquelas pessoas que não gostavam de seguir nenhuma lei, que não gostavam de seguir nenhuma regra. Então, esse antinomismo surgiu lá na era cristã. Não é hoje, não. Isso é antigo. E os apóstolos vêm combatendo isso sempre. Ele era formado por pessoas que não viam problema na prática do pecado. Eles achavam, que, por isso que Paulo já começa assim falando, quem diremos, pois, permanecendo no pecado, porque a graça, para que a graça, a identificação do crente com Cristo, essa identificação do crente com Cristo, é para que a força do pecado, que era grande em nós, que ela seja colocada agora no lugar, que é onde? É na cruz, irmãos. A cruz, que é lugar de sofrimento, que é lugar de morte. Então, toda aquela força que o pecado tinha sobre você, você precisa cravar na cruz. Porque Cristo já morreu por todos. Você não precisa mais sofrer pelos pecados que você cometeu. Basta você confessá-los e largá-los. Pastor, mas quando vem aquele pensamento, irmão, se você não praticar aquilo, não der linha para esse pensamento, você não pecou. É apenas uma tentação. É apenas uma inclinação da carne. Não é um pecado. O pecado é quando você não domina. Lembra que Jesus, o que Deus falou lá para Caim? Deus falou isso para Caim. O pecado ele vem e bate, mas você precisa dominá-lo. Então nós temos hoje essa capacidade em Cristo Jesus de não deixar com que Ele nos leve a pecar. Fazer com que essa inclinação que nós temos, ela seja anulada. Por quê? Pela cruz de Cristo. Porque não precisamos mais sofrer pelos pecados. Se fosse fácil para o ser humano eliminar o pecado de sua vida, certamente essa analogia não seria feita com a cruz, mas com algo mais suave. Mas também não bastaria mostrar apenas a cruz, ou do contrário, o rompimento do pecado demandaria de um ato de penitência, como algumas religiões praticam, quando pessoas mutilam o corpo. A cruz ela faz sentido por causa de Cristo pendurado nela, quando nós lembramos do sofrimento da cruz. Assim, o rompimento com o pecado tem a ver com a nossa identificação com Cristo na cruz. Fomos libertos do pecado por conta da morte de Cristo na cruz. Não temos mais condenação. Não somos mais condenados. A condenação que existia, que estava sobre nós, não existe mais por conta do Cristo na cruz. Precisamos guardar isso, irmãos, na nossa mente. Não é a sua força, não é o seu jejum, a sua oração, não é a sua consagração que vai fazer com que você vença o pecado, não. O que venceu o pecado foi Cristo na cruz. Você precisa crer no Cristo da cruz, que por suas forças só, você não conseguiria vencer o pecado. Porque senão, se não fosse assim, ganharíamos o céu pelas obras. E não é pelas obras, é pela fé em Cristo que morreu na cruz. Ele que nos perdoa. Através do seu sacrifício, através do seu sangue, os nossos pecados foram lavados. E hoje somos justos diante de Deus.
Além disso, o que o capítulo 6 de Paulo reafirma, ele também vem falando de uma outra coisa. Libertos do pecado, vocês não podem abusar da graça mais. Vocês nasceram de novo. Vocês são em Cristo identificados porque você morreu para o pecado. Mas agora vocês precisam viver uma nova vida, porque vocês foram consagrados para uma nova vida. Esse nascer de novo é uma nova vida. E Paulo, ele fala disso, dessa nova vida em Cristo. Uma vez que o pecado, que antes dominava o nosso ser, foi aniquilado na morte e sepultamento, o que resta agora? É um novo modo de vida daquele que ressuscitou com Cristo. Então nós precisamos viver uma nova vida. E o que significa isso, irmão? A doutrina da ressurreição literal deixa claro que no dia do arrebatamento da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós estamos estudando sobre o arrebatamento da igreja, né? Fala sobre isso, tá? Todo mundo já sabe. 1 Tessalonicenses 4 e 16 trata desse tema, onde os corpos, né, daqueles que morreram fisicamente, mas o mesmo termo também é usado para referir-se ao novo estado de vida da pessoa que passou pelo processo de conversão, a qual implica o quê? A justificação, a regeneração e a santificação. 1 Coríntios 6 e 11. Então, esse processo, quando você aceita Jesus, crava os seus pecados na cruz, morre com Ele, nasce de novo, esse processo é a justificação e a regeneração atuando na sua vida. Justificação pelo quê? Pelo sangue de Jesus, Ele lava nossos pecados. A regeneração é que você torna-se uma nova pessoa, né? E agora, essa nova pessoa precisa ser o quê? Santa. Não é isso? Porque o que diz a Bíblia sobre a santidade? Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque sem ela, estaremos no pecado. E com o pecado, Deus não fala com o pecado. Não existe comunhão nenhuma com Deus com o pecado. Hoje, quando Deus olha para a igreja, para nós, somos igreja, Ele olha através de Cristo. É como se Cristo fosse uma lente, onde através do seu sangue, Ele nos vê justos. Porque um dia nos arrependemos e aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador. Então agora sim, Deus olha-nos como justos através de Cristo, porque precisamos ser santos para ter acesso ao Pai Celestial, que também é santo. Todo salvo em Cristo vive como alguém que morreu para o pecado e ressuscitou em Cristo para uma nova vida. Por isso o tema, por favor, morra. Por favor, você precisa morrer para o pecado. Você precisa ter uma vida nova. Você precisa viver essa vida. Olha, uma promessa em João 10:10 que fala que podemos viver uma vida aqui plena. E depois dessa vida plena aqui, a vida eterna, nós já temos direito a ela. Nós teremos uma vida mais plena ainda no céu, eternamente com o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, usufruir e tomar posse dessa vida nova que nos foi prometida. Mas como ela é possível? Morra. Pastor, mas eu sou crente. Morra. Porque com certeza, se você ainda não vive uma vida nova, plena, alguma coisa está te impedindo. Alguma coisa que você está praticando que ainda não está correto diante de Deus. E você precisa hoje deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque somente Ele converte de todo pecado, justiça e juízo. É Ele que converte, você não sou eu. É Ele. Você precisa dar lugar para Ele. Você diz, aonde está? Aonde eu estou cometendo um erro? Aonde? O que está me fazendo não me beneficiar da nova vida que o Senhor prometeu? Está dando uma palavra. Eu quero viver essa nova vida. O Espírito Santo vai falar e pode deixar a orelha aí, porque ele vai puxar. Mas dê ouvido para ele.
O que nós precisamos é isso, é dar ouvido para que o Espírito Santo fale conosco. Porque às vezes nós carregamos coisas que não sei, não tem nada a ver. Isso já foi dito também várias vezes. Esse nada a ver vai levar muita gente para o inferno. Então nós precisamos viver uma nova vida. E como é que vive essa nova vida? Como é que vive um ressurreto? Um homem ou uma mulher que nasceu de novo. Aquele que ressuscitou com Cristo não vive mais como antes. Não é isso que geralmente a gente vê nas pessoas que se converteram de verdade, que você olha para a pessoa e diz, poxa, não é aquele mais, é diferente, você agora é uma nova pessoa, não é isso? A pessoa quando se converte de verdade, aqueles que você vê que não mudou nada, tem alguma coisa errada, ou você não está tendo uma interpretação correta, ou ele realmente não mudou de vida, mas a mudança de vida é necessária, porque é uma nova vida. Você era pecador, você era um praticante do pecado, você servia o pecado, era desobediente, e agora não, agora você morreu para o pecado e obedece ao Senhor. Você precisa ser diferente. O pecado que antes reinava não tem mais força para decidir na vida do salvo. É isso que aqui no versículo 12 ao 15 que nós lemos, né? Nós temos vários versículos, é aqui que fala, eu não vou reler, tá? Porque não vai dar tempo. Mas nós escolhemos todos, lemos os 23 versículos. Fala justamente por isso. O pecado que antes reinava, ele não tem mais força para decidir na vida do salvo. Bom, se você tem uma nova vida, você é salvo em Cristo, isso foi o que eu te falei. Pode vir os pensamentos ruins, você tem que entender que isso é a natureza humana que está dentro de você, que está tentando se levantar, ressuscitar, que você não deve deixar. Não deve deixar ela suplantar o Espírito, entende? Não deixa ela suplantar a semente de vida que está dentro de você. Porque o pecado não tem mais força para decidir na vida do salvo. Precisamos crer nisso, irmão. Por isso não cabe desculpa a quem comete pecado, que não tive força para resistir. Mas a carne é fraca, esquece da segunda parte do versículo. Mas o Espírito está pronto. Então nós precisamos ter isso, essa concepção nas nossas vidas. Se você é salvo, o pecado não tem mais força na sua vida. E você precisa crer nisso e praticar isso para viver uma nova vida. Essa é uma vida, essa é como vive um ressurreto, o que nasceu de novo. Paulo ele faz até uma comparação. Ele usa o mercado de escravos e faz ali uma analogia, né? Que ele existia ali na cidade de Roma, mercado de escravos, e tratava-se de algo bem conhecido dos caminhos daquela cidade, por isso que ele usou. Então no mercado há uma mudança de proprietário, né? É como uma mercadoria. O escravo era considerado como uma mercadoria. O escravo ele pertencia a um senhor, mas depois que ele foi comprado por outro, é um novo que passa a lhe dar ordens. Então é isso que ele discorre aqui do versículo 16 e 17. Então, o escravo do pecado, quem era escravo do pecado? Quem era o Senhor? A Bíblia fala, o próprio Jesus Cristo fala, quem é o Senhor desse mundo? O mundo jaz no maligno. Então, servo de quem? Servo do diabo. Não tem outra. Não existe servo do diabo, servo de ninguém, servo de Deus. Não existe o meio. Não existe. É servo do diabo ou servo de Deus. Você não vai sair pregando aí fora, você é servo do diabo. Não é isso. Mas a gente sabe que, espiritualmente falando, eles estão servindo ao pecado. Automaticamente eles estão servindo ao diabo. Porque eles não têm ainda não foi revelado a ele a verdade. Por isso não foram libertos. Certo? Mas isso o pastor já pregou sobre isso aqui, sobre o que nós devemos fazer para levar a libertação para essas pessoas. Então, mas a partir do momento que você é salvo em Cristo, você passa a ser o quê? Servo, mas porém livres. Essa é uma grande diferença. Como servos, em algumas traduções antigas, na nossa Bíblia na verdade nem tem, também se identifica-se como escravos, mas em quem? Em Cristo. São os crentes que gozam de uma nova condição. Qual é essa condição? Liberdade. Nós agora somos libertos.
Embora se tenhamos o servo ou o escravo, seja uma tradução da palavra grega doulos, há um tom mais suave na palavra servo em relação ao escravo. O escravo é forçado a trabalhar, ele não tem direito algum. Já o servo é aquele que serve sem imposição. Serve a Deus por amor. Por isso que nós estamos, a igreja, ela é repleta de servos do Senhor. Você serve ao Senhor, né? Não é porque ele é um Deus ditador, não. É por amor. É assim que é, por amor, por alegria e por gratidão. O contexto aqui determina a aplicação do termo doulos, mas a grande maravilha em Cristo é que o servo ele é livre. E essa liberdade significa que ele tem força suficiente. Olha, isso aqui é importante, irmãos. De tudo aqui é o mais importante. Essa liberdade que Jesus Cristo nos deu significa que você e eu temos força suficiente para dizer o quê? Não ao pecado. Coisa que antes não podia fazer. Então hoje você serve, mas liberto, você tem força para dizer assim, não vou pecar. Então eu tenho domínio próprio. É um fruto gerado pelo Espírito, a natureza divina que está dentro de você. Ela gera o domínio próprio. Você vai conseguir dominar as suas inclinações da carne. Entende? Entende a diferença? De ser escravo do pecado e de sermos servos do Senhor. Temos a liberdade, irmãos. Mas sabemos que podemos dizer não. Por isso, repito, por favor, morra, por favor. Não deixa que essa natureza humana que está dentro de você, que está dentro de mim, renasça, ressuscite. Não pode, ela não pode mais ressuscitar. Ela já morreu. Eu já emiti uma certidão de óbito o dia que eu me batizei. O dia que eu me batizei, eu sepultei essa natureza humana para que ela não mais me deixe ser escravo do pecado. Entende? E ter a plena consciência de que agora eu tenho uma nova vida, de que eu tenho uma nova identidade. Eu nasci de novo. É como se o seu certificado de batismo é a sua certidão de nascimento espiritual. Você nasceu de novo naquele dia, passou a caminhar como bebê, foi aprendendo as escrituras. Hoje você de repente é adolescente, de repente nosso meio já tem adulto, crianças. O que? Espiritualmente falando. Por quê? Porque teve um novo nascimento no dia que se batizou. Não foi apenas uma confissão, irmãos. Além da confissão, o batismo é o que te une a Cristo. A única forma de você se unir com Cristo é você se batizando. Tem pessoas que falam, não, eu tenho Jesus no coração. Quantas pessoas você vai pregar o Evangelho? Eles falam, eu tenho Jesus aqui. Não tem nada. Ele gostaria até de ter, mas ele não foi ainda revelado para ele a maneira como se adquirir isso. Ou ele nos deixa levar, ele não ouve, tapa os ouvidos, né, para isso. Mas a grande verdade é que só passa realmente a ter Jesus Cristo dentro de você. A única forma de você se unir com Cristo e participar da igreja como um corpo espiritual universal é se batizando, porque ali você está identificando: eu confio e acredito que fui sepultado, mas ressuscitei em Cristo. E por fim, no final dos versículos 19 e 23, fala de uma troca. E eu gostaria de ler para finalizar, que diz assim: falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte,
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então foi a troca que nós fizemos, irmãos. Agora os nossos membros, os membros do nosso corpo, que antes eram instrumentos do pecado, agora são consagrados para servir a justiça, para a santificação. Hoje, antigamente, quem tocava aí de repente lá no mundo, lá nos pagodes da vida, né, nos bailes, não sei nem como é que funciona, não sei se é só eletrônico hoje, mas quem tocava lá, usava os seus membros, os seus dons lá para o mundo. Hoje, ele usa para quê? Para a santificação. Ele vem aqui louvar, tocando bateria, tocando guitarra, tocando teclado. Você com a sua voz que cantava lá fora, hoje você louva aqui ao Senhor. Então, os nossos membros, que eram instrumentos do pecado, agora são instrumentos consagrados para servir ao Senhor. Para quê? Para a santificação. Santificação, irmão. Nós precisamos guardar isso. Precisamos morrer para ser santo. Então, morra para que viva. Que o Senhor Jesus possa falar melhor no seu coração. Que eu termino. Só Jesus, só o Senhor, irmãos, para nos manter vivos. E depende de você para manter aquela natureza humana morta. Em nome de Jesus. Amém. Paulo disse, né? O que eu quero fazer, não faço. Uma luta contínua. Não significa que nós não vamos pecar. Mas o apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis. Mas se pecares, temos um advogado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então essa luta, ela sempre vai existir. Por mais que nós devemos lutar contra o pecado, isso tem que ser uma luta constante. Querendo ou não, nós vamos pecar. Foi por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Porque aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele fez por nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que vai.
vida por você, para que você pudesse ter a vida e vida em abundância. E é por isso que nós dependemos desse amor todos os dias da nossa vida. É por isso que nós declaramos: vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Ele se esquece de tudo nessa noite. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí você deve estar perguntando: mas pastor, então qual é a diferença entre o crente e o não crente? Se ambos pecam, a diferença é que o não crente, ele vive na prática do pecado, e o crente ele peca por acidente. O crente ele se constrange com o pecado. O não crente tem prazer em pecar. Então nós vamos ver nossa vida inteira, como já foi pregado aqui, mortificando a nossa natureza humana. Todos nós. E Paulo tinha um pecado que ele não conseguia se livrar dele. E a Bíblia diz que Satanás esbofeteava ele direto, né? Por causa daquele espinho na carne que ele tinha. E o que é? Como Satanás esbofeteia alguém? Acusando alguém de alguma coisa que ele pratica. Porque o papel dele é acusar. Só que Paulo entendia que ele tinha a natureza do pecado, mas dentro dele existia a natureza espiritual que o ajudava a vencer o pecado. E ainda aqueles que ele continuava lutando, né, ele se lembrava de que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então não desiste de lutar, continue lutando, mortificando, né? Morra todos os dias. Mate seu velho homem, sua velha mulher, todos os dias. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos agradando a Deus. E certamente nós vamos colher frutos dignos de arrependimento. Amém?